Fala pessoal do Agro, nós estamos aqui reunidos, eu, Felipe Rodrigues, para dar início ao primeiro episódio do podcast que nós estamos fazendo do Grupo DRS. Esse podcast tem por nome AgroZ, porque nós vamos falar de tudo em relação à agricultura. A missão da DRS é contribuir para o desenvolvimento da agricultura nacional, seja ela com máquinas, equipamentos, peças e agora também com informação. O intuito desse programa, desse podcast, é disseminar informação de A a Z realmente. Nós vamos falar aqui de contabilidade, nós vamos falar aqui de produtividade, de adubação, de máquina, de tecnologia, de um monte de coisa aí que está ligado a você diretamente e também para produtores de A a Z. Do menor, aquele que tem uma pequena horta, até aquele que é um grande produtor de cana, de citros, de múltiplas culturas aí. E agora eu quero chamar o Felipe. Felipe, estamos aqui nessa noite. É um prazer receber você aqui nessa noite. Ô, David, o prazer é todo meu estar aqui realmente com esse novo trabalho nosso, no intuito de contribuir sempre no agronegócio, como até que nós temos contribuído. E vamos lá, vamos contribuir mais uma vez. Ok, legal. E hoje nós estamos recebendo aqui um cara que é um gigante da comunicação. Exatamente. Literalmente. Literalmente é um gigante. O homem é uma plantadeira de 72 linhas. É isso aí. Da comunicação, meu amigo pessoal de longa data, um camarada 10. Está conosco o Cristiano Geraldi. Fala, Cris. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês no primeiro AgroZ. Já conheço vocês há bastante tempo, somos amigos pessoais aí de longa data, conheço um pouquinho da história de cada um de vocês e gosto muito da história que vocês estão escrevendo aí na estrada do agro juntos, nessa empreitada da DRS, né? E é muito bom estar aqui para falar de um negócio que eu gosto bastante, que é o agro, e também para falar um pouco, se me for permitido, do quão importante é a comunicação dentro do agro. Mas já vou começar pedindo desculpa para os nossos espectadores aí, se caso eu tossi é por conta da estiagem. Já tem que ir na linguagem, tempinho seco, a garganta sofre um pouco, pode ser que tenha alguns ruídos aí, então fiquem tranquilos que está tudo sob controle. Mas eu estou aqui à disposição de vocês para falar do que a gente puder, porque com certeza aqui a resenha vai ser boa. Boa, muito boa, muito boa. É isso aí. Eu vou começar, Felipe, fazendo uma pergunta para o Cris. Faça. Eu quero saber, porque eu fiquei sabendo que o Cristiano Geraldi foi um cara que entrou num curso de açúcar e álcool e de repente despontou como comunicador. Como é que foi tua história? Como é que começou a comunicação na sua vida? Então, eu costumo dizer sempre que a comunicação que me escolheu, né? Porque eu estava buscando alguma coisa para fazer. Terminei o ensino médio, na época era o colegial, né? Fiz o terceiro colegial e falei, tem que fazer faculdade. Mas não tinha condições financeiras de pagar uma mensalidade de uma faculdade e nem tinha na cabeça o que eu queria fazer da minha vida. Naquela época eu estava embalado, ajudando meu pai, fazendo um monte de coisa. Sabe quando você não para pensar o que eu vou fazer do meu futuro? E eu terminei o colegial com 17 anos recém-completos. Eu faço aniversário em novembro, então eu cursei o terceiro colegial com 16 anos, completei 17 em 1º de novembro, logo terminou. Aí meu pai falou, ó, eu não sei o que você vai fazer, mas parar de estudar você não vai de jeito nenhum. Mas ele tinha uma razão para isso, né? Ele falava, se você parar, depois você não volta mais. E dito e feito. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Aí a minha mãe mora até hoje ali, muito perto da ETEC Elias Nechar. Oh. E a minha irmã já tinha estudado ali, eu cresci em volta da escola, falei, bom, vou estudar no Elias Nechar. E estava começando o curso técnico de açúcar e álcool, era a primeira turma. Eram 11 candidatos por vaga, muito concorrido, era uma demanda muito grande. Na época tinha uma usina, a usina Catanduva, que tinha a sua própria turma e depois abriu uma outra turma para os candidatos do vestibulim. Aí eu prestei a prova, passei no vestibulim e comecei a cursar. Isso em 2001. Quando eu fiz 18 anos, eu já fui atrás de arrumar um estágio na usina. Aí entrei na usina Colombo.
Mas eu imaginei que eu fosse trabalhar no laboratório, porque o curso técnico em açúcar e álcool é análise. Aí eu vi que o mundo é meio diferente, né? E não era muito a minha praia mesmo, porque eu nunca fui bom com números. Eu erro conta, eu não sou muito organizado com as coisas exatas. Eu sou de humanas. E aí não dava certo, eu não ia bem. Eu ia bem naquilo que não era aquela rotina de fórmula e tal. Aí meu pai ficou doente, eu acabei saindo da usina para ajudá-lo e aí depois já veio o convite para trabalhar na rádio. E aí um monte de gente que já me viu falando sabe que eu entrei na rádio 20 dias depois que meu pai faleceu. Então, na verdade, eu não entrei na comunicação quando eu quis, porque quando eu tive algumas oportunidades eu acabei não indo. E aí eu acabei entrando quando eu precisei. E a comunicação, a publicidade, o rádio foi me adotando. Mas foi muito bom ter cursado o técnico em açúcar e álcool, porque alguns dos primeiros assuntos que eu tratei quando eu comecei a trabalhar no rádio, fazer participações no jornal, era justamente a cobertura da safra da cana-de-açúcar, e você vai cobrir um incêndio que acontece num canavial, e eu já sabia, porque eu não estava totalmente fora daquele universo, né? Então, é um negócio que eu gostei muito de ter feito. Eu acho que é obrigatório para nós aqui da nossa região entendermos sobre o agro e sobre a principal cultura que nós temos aqui, que é a cana-de-açúcar. A gente tem limão, tem laranja, mas a cana-de-açúcar é o berço onde dorme a nossa economia. Nós não podemos virar os olhos para uma direção contrária a essa daí. E eu sempre costumo dizer que o morador da cidade, cada morador da cidade é um guia turístico da cidade. E eu tenho certeza que o setor sucroalcooleiro, sucroenergético, ele é um dos cartões postais da nossa região. Perfeito. Faz parte da paisagem, faz parte da economia. A gente vê cidades aí que se movimentam ou se tornam cidades fantasmas com a ascensão ou com a queda de uma usina de açúcar e álcool, como aconteceu na nossa região recentemente com o problema lá da usina Catanduva, né? Exatamente. Então, eu acho que todos nós deveríamos entender um pouquinho. E eu, por me interessar pelo agro, acho que o curso técnico em açúcar e álcool me deu essa abertura aí, não me deixou distanciar desse negócio que é útil até hoje. Não tem um dia que a gente não passa sem falar alguma coisa relacionada ao agro. Nem que for para criticar a fagulha de cana. Aí você tem que falar para a senhorinha lá que não é assim. A senhora sabia que quase 100% já é mecanizado, que a cana queimada não é tão interessante para o produtor. O curso técnico em açúcar e álcool ajudou isso aí também. Legal. Muito interessante. E eu fico um pouco assustado às vezes, Cris. Eu ainda sou daquela época um pouco mais antiga, acho que todos nós somos aqui, né? Não sou muito mais velho. Nós temos a mesma idade, tem 39, quanto o Felipe tem? 39. Então somos tudo 83. E eu também 39. Ali estamos tudo junto. Mas tem uns que rodaram mais murcho aqui. Novembro. Né? Opa, então eu sou mais velho. Eu acho que eu rodei um pouquinho mais murcho que você. Bem mais né? murcho. É por conta do cabelo e tal, mas isso aí é normal, né? Mas vamos lá, eu tô um pouco assustado com essa era nova da comunicação. Sim, você falou que você entrou há um bom tempo já atrás, 20 anos atrás. E eu lembro que há 20 anos atrás a gente trocava SMS. E a gente vê que muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, na verdade, sempre aconteceu. Sim. Né? É que a informação ou ela era manipulada ou ela chegava de uma forma como meia-verdades ou muito tarde. Nos dá uma noção dessa evolução que teve na comunicação de quando você entrou. A gente viu os repórteres lá, né, com aquilo no ouvido, toda aquela parafernália, e hoje a gente vê aparelhos muito modernos. Como que era e como que é hoje? Para onde que tá indo essa era da comunicação, hein? Então, eu costumo comparar, quando eu vou dar exemplo, eu sou vendedor de propaganda. O radialista, ele é vendedor de propaganda, espaço publicitário em rádio para anunciantes diversos. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, falaram assim, você precisa fazer texto. Que texto? Texto. Então, se você tinha uma loja, o que você vende? Eu vendo isso, aquilo outro, aquilo. Eu tinha que aprender a organizar aquelas palavras ali para que elas dessem 30 segundos e no final da mensagem eu iria falar. Rua tal, telefone tal, em Catanduva. Ponto.
não tinha esse negócio do cliente aprovar texto e tal. Aí eu comecei a perceber que já começava a existir algumas exigências. Porque nessa época não tinha e-mail, por exemplo. Como que você fazia para o cliente ouvir o comercial dele? Ou ele ouvia no rádio, depois que já estava veiculado, ou você ligava para o cara no telefone fixo e falava, eu vou passar a tua propaganda para você ouvir. Você ouve aí, mensagem. Dá o play e coloca na caixa do computador lá para o cara ouvir. Aí o cara ia ouvir uma vez só. Deixa eu ouvir de novo. Pá, você ouve lá. Ah, beleza, tá bonito. Depois eu ouço no rádio e vejo como é que ficou de verdade. Aí as exigências começaram a se tornar maiores, porque aí já tinha o e-mail, aí você já tinha que mandar pro cara por e-mail. Aí a pessoa ouvia mais vezes, ela não se contentava com aquilo que você tinha feito. Eu falei, bom, então só organizar as palavras já não é mais o suficiente. A gente tem que aprender um pouquinho mais sobre como contextualizar melhor e colocar uma ideiazinha mais bacana. E a coisa foi evoluindo de tal forma que a gente teve que chegar à conclusão de que só organizar as palavras para fazer um texto já não era suficiente de jeito nenhum. A gente precisava entender do negócio do cara para poder imaginar o que o possível cliente do cara está esperando daquela empresa, para que eu consiga entregar um resultado que seja pelo menos aprovado pelo cliente para poder ir pro ar. Era isso que eu ia, não te cortando o raciocínio, porque comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que você compreende. Exatamente. Então, aí eu percebi essa necessidade. Falei, bom, se eu quero falar da DRS com qualidade, se eu quero ajudar eles a acertarem o alvo que eles precisam, eu preciso entender para quem eles vão se comunicar. Perfeito. Porque não é só eu fazer um compilado de palavras ali e jogar tudo de qualquer jeito, né? Então, as necessidades foram se modificando e se tornando um pouquinho mais refinadas. E a gente tinha que acompanhar isso. Hoje, eu chego ao ponto de fazer a propaganda do cliente sem nem conversar com ele, às vezes. Por quê? Porque eu entro nas redes sociais, já tem tudo lá. Se eu quiser fazer uma propaganda da DRS, eu vou procurar no site, no Instagram, eu vou assistir os vídeos do David, eu vou fazer, enfim, eu vou encontrar tudo que eu preciso, né? Mas isso aí é um ponto que eu considero positivo, você lapidar um processo para fazer a comunicação acontecer de maneira bem sucedida, para você atingir o seu objetivo. O problema não é a informação manipulada, a informação distorcida. O problema é o excesso de informação e com a velocidade com que as informações são disseminadas, elas acabam sendo disseminadas de forma irresponsável porque as pessoas querem chegar primeiro. Sim. E aí é que acontecem os problemas. É o furo da notícia. Exatamente. E aí você falou uma coisa, falou assim, a gente não sabia se a informação é manipulada ou não. Me parece, eu tenho a impressão de que como a gente tinha mais tempo para pensar sobre as coisas, então saiu uma notícia, a gente ia ter só no jornal do dia seguinte para ver mais notícias. A gente conseguia refletir sobre aquilo lá e tirar nossas próprias conclusões. Mesmo que a informação estivesse sendo manipulada, a gente era menos manipulável. Agora, o cara te dá uma linha, não deu tempo de você digerir aquela linha, ele já te dá mais 5 linhas e você não consegue pensar com a sua própria cabeça, porque você está sempre esperando a continuidade. Vamos ver o que é que vai chegar, vamos ver o que é que vai chegar. E aí eu percebo a gente pensando, se a gente não parar, desligar o celular de lado ali, para digerir as informações, sendo atingido de forma negativa. Porque Somos o excesso... bombardeados. Eu não sei quanto tempo faz que eu vi isso, e isso deve ter sido deve estar ultrapassado. Mas que circula diariamente na internet com a quantidade de informação superior ao que foi publicado nos últimos 5.000 anos. Você imagina num dia. Aí o que acontece? A gente recebe muita informação, a gente não pensa com a nossa própria cabeça, porque a gente acaba sempre... Repara que, eu ouvi alguém falar, alguém falou tal coisa, eu vi no... Então eu acho que a gente tem que se policiar quanto a isso aí, para entender de onde a gente vai consumir a informação. E nós que somos emissores de informação, vocês aí do lado
Eu tô do outro lado do balcão hoje, né? Exatamente. Normalmente eu entrevisto, hoje eu tô sendo entrevistado. Mas vocês que estão aí como distribuidores de informação, ter responsabilidade Exatamente. para fazer. Porque vocês não podem colocar uma informação nas redes sociais, nos canais que vocês têm, simplesmente para vender um produto. Porque o sonho, eu imagino, né, que o sonho do agricultor não é comprar um pulverizador que custa dezenas de milhares de reais. O sonho desse agricultor é ele, através desse equipamento, ter a melhor safra possível para que ele consiga ter no ano seguinte a melhor safra possível. Exato. Né? E se vocês pensarem só no que vocês querem falar, vocês não estão contribuindo de verdade. Então, na verdade, nós não pensamos. Nós pensamos no cliente, porque Exato. a frase, a DRS, tem a solução do tamanho do seu teu problema. Isso aí. Então, nós pensamos para o outro. Né? E pensando nessa questão de comunicação, o David tem se tornado aí um expertise nisso aí, porque a DRS sempre se preocupou realmente de levar essa informação, de dar acesso a produtores de A a Z, esse nível de informação onde ele pode agregar valor na sua aplicação, na sua pulverização, na sua produtividade. E você disse aí algo sobre a evolução de como trazer essa informação. Falando sobre a inteligência artificial. Eu tenho refletido muito sobre a inteligência artificial. Eu participei agora no mês de maio de uma convenção da Jovem Pan. E o Tutinha, quem ouve a Jovem Pan sabe que tem o Dr. Pimpolho lá, que é um personagem muito ríspido, nada elegante, nada delicado, é inspirado no Tutinha. Não que ele seja desse jeito, tá, gente? Mas a gente teve a oportunidade de ver ele palestrando, e ele começou a palestra dele da seguinte forma: eu vou falar do futuro do rádio. Ele já fez isso de caso pensado. Aí o pessoal que estava lá na técnica colocou lá na inteligência artificial, num programa de inteligência artificial, o futuro do rádio, Enter. Ele falou, enquanto eles vão fazer na minha apresentação, eu vou falando para vocês o que eu tenho que falar. O que ele quis mostrar para a gente? Que tá tudo lá, tá tudo muito fácil. E que ele, naquele momento, seria substituído facilmente pela inteligência artificial. Ele não precisaria estar ali. Qualquer outra pessoa que colocasse lá o futuro do rádio iria ter acesso ao mesmo conteúdo que ele. E eu entendi, porque aquele negócio, né? Comunicação é aquilo que as pessoas entendem. Exatamente. Eu acho que eu entendi a mensagem, e se eu entendi dessa forma, mesmo não tendo sido a ideia dele, eu acho que acabou sendo positivo. A gente nunca pode permitir que a nossa inteligência natural seja substituída. Porque eu tenho colocado a inteligência artificial e os pequenos confortos que a gente tem lado a lado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Controle remoto. Há muito tempo se fala que as pessoas hoje em dia elas têm mais problema de mobilidade, elas estão com o sobrepeso e tal, porque nem para mudar o canal da televisão elas levantam e tal. Isso é um conforto que já substituiu uma função humana da mobilidade, levantar e lá e tal. As plataformas digitais, elas não esperam nem que a gente mude de canal. Elas já vão oferecendo coisas para a gente assistir. Então a gente está perdendo a oportunidade de escolher o que a gente vai ver. A gente escolhe, porém, dentro das opções que nos são colocadas ali. Ou seja, nós estamos tendo, pela inteligência artificial, que não é tão recente, o YouTube tem quantos anos de atividade aí, né? Já tem uns 15 anos, Sim. por aí. Então, a gente já tem a nossa inteligência, o nosso poder de escolha, o nosso pensar naquilo que a gente vai assistir comprometido, porque ele vai dando tudo. E isso a gente começa a perceber que já está fazendo diferença na vida da gente quando a gente chega na frente do Netflix e começa a procurar um filme para assistir e não acha. Exato. Vocês já tiveram essa situação? Sim, muitas vezes. De vocês não conseguirem decidir que filme que vocês vão assistir. Por quê? Porque a gente espera que sempre a plataforma venha e coloque na nossa mão aquilo que a gente tá, aquilo que a gente vai querer. Talvez olhe e fale assim, pô, você já sabe os meus gostos. Exatamente. Conhece o que eu gosto de assistir. Então, parece uma coisa muito pequena, mas é uma função da nossa inteligência
do nosso direito de escolher, que a gente está deixando destreinado, está Exatamente. atrofiando isso aí, né? E aí eu começo a pensar no seguinte, da mesma forma que o carro está fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos capacidade de caminhar, da mesma forma que essas coisas estão fazendo as pessoas terem cada vez menos a capacidade de pensar. A inteligência artificial vai colocar na nossa mão uma facilidade tão grande que vai chegar num momento que a gente não vai pensar mais. Ou seja, sabe quando o pescador ele não vai cevando? Ele vai cevando, de repente ele para e vai com a isca. Essa quantidade de conforto, essa conveniência, porque nós somos seres altamente adaptáveis, mas a gente se adapta muito mais facilmente com aquilo que nos é conveniente. Essa conveniência toda está fazendo a gente podar as nossas inteligências naturais. Nós já estamos reféns dessa inteligência artificial. E aí, para concluir, eles vão dando pra gente esse combustível. O cara que hoje usa, o cara é super inteligente. Pô, o cara faz tudo usando a inteligência artificial. O cara, daqui a pouco, o cara que vai ser o mais inteligente é o cara lá do mato, que tem que pensar se ele vai sair para trabalhar ou não, se vai chover olhando pro céu. Sabe assim, quanto menos informação ele tiver, mais preservadas as capacidades naturais desse cara vão estar, entendeu? Então eu acho que a gente corre um grande risco se a gente se entregar 100%, se a gente não vigiar. Exato. E falar assim, peraí, eu preciso... a gente não tem que ir na academia para treinar os músculos? Ir à academia para disciplina, né? Ir à academia para treinar os músculos não era necessário quando a gente trabalhava... Eu fui servente de pedreiro, não precisava ir na academia. Agora hoje o médico foi lá e falou, você precisa fortalecer. Então, aí você vai jogar tênis e se machuca. Exatamente. Porque tuas capacidades são carativos. Você sobe no trator, desce do trator e tal. E você pega 39 anos, dia inteiro sentado, mãozinha de padeiro, mãozinha hidratada, não pega nada pesado e tal. A minha capacidade natural é muito menor que a sua já. Porque eu tô destreinado. Exato. E se a gente não vigiar, a gente vai se tornar refém da inteligência artificial. Aí o espertão que sabe usar a inteligência artificial hoje vai ser o idiota do futuro. Porque o que está se produzindo é uma sociedade idiota, né? Limitada. Exatamente. Com muita informação, mais limitada. Exatamente. As pessoas estão perdendo o senso de decisão ou de análise, de interpretação de uma situação, de algo para tomar uma decisão. Eu vejo hoje, Cris, pelas máquinas que estão no campo aí. Tem máquinas hoje que ela te dá um aviso e fala assim, olha, você precisa fazer a manutenção preventiva. Aí você fala assim, peraí, eu vou trabalhar mais um pouquinho. Ele fala de novo, fala assim, olha, você precisa fazer a manutenção preventiva. Na terceira vez que ela vai te avisar, ela corta o sistema elétrico, o sistema de diesel, o sistema de partida e para. E ninguém tira lá dali até que você não faça a manutenção. Nós temos hoje pulverizadores com um sistema de estação meteorológica. Exato. No equipamento. Se as condições estão adversas, a máquina ela não aplica, né? Eu trabalhava com uma Fiat Ducato na Jovem Pan. Fiat Ducato é uma Kombi bombada. E eu estacionava, fazia baliza, sem ter visibilidade nenhuma além dos retrovisores laterais. Porque ela era fechada de som atrás, não tinha retrovisor no meio. E eu estacionava a Ducato com uma facilidade. Falava, aqui tem piloto, né? E aí eu comprei um carro que tinha câmera de ré. Esse carro se tornou uma ferramenta tão tranquila para estacionar que aí eu mudei de carro, peguei um carro menor que não tem a câmera de ré e eu não consigo estacionar o carro com a mesma agilidade. Sabe aquele negócio assim, eu não vou nem tentar nessa vaga aí porque eu não vou conseguir. Mas lá com a Ducato, 10 anos, 15 anos atrás, era de boa. Quer dizer, eu perdi uma capacidade natural que eu tinha de estacionar sem pensar muito. Você já destreina. E eu acho que é uma tendência, é uma realidade. Alguém disse que tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Eu acho que nós precisamos saber utilizar tudo aquilo que pode agregar, como o David disse, numa pulverização,
Se na máquina tem uma estação meteorológica que não está favorável a fazer uma aplicação de um produto, de um insumo que tem um valor agregado alto e preservar, tudo bem. Mas trazer tal comodidade que a pessoa não nem tem muitos produtores hoje, uma nova geração que está assumindo, ele não conhece campo, ele não conhece a realidade, não é? O cara controla tudo de dentro do Da escritório. sua com todas as casa, em tempo informações. real, mas ele não conhece a realidade, né? Do que é o trabalho no campo. Então eu acho que os benefícios, né, da inteligência é bom por causa da necessidade da informação, mas tudo que é excesso é demais, né? Meu pai falava assim, tudo que é demais enjoa. Exato. Você começava com uma brincadeira e falou, ó, tudo que é demais enjoa, hein? Então, Exatamente. tudo que é demais, já tá falando, tudo que é demais é demais. O cara que tá lá no escritório, o meu sogro é agricultor, seu Ivo Cabreira, lá de Novaes. Isso, seu Olha Ivo. aí. Um abraço aí, seu Ivo. Eu sei que você Exatamente. vai. Seu Ivo Cabreira, eu acho que ele tem 70 anos. Vai fazer aniversário agora, acho que vai fazer 71. É um cara que nasceu ali no Córrego Seco em Novaes. A vida dele é a agricultura. Você começa a conversar com o cara, ele fala o tipo da cana, ele fala a característica de cada uma. O seu Ivo nunca pegou um livro de agricultura. Prática mesmo, na É a lida. prática. Como que ele aprendeu? Plantando a variedade ruim, vendo que não dava bom. Aí ele começou, bom, eu preciso testar. Foi fazendo as estratégias dele. Mas ele conta a história do pai dele, o seu Gracian Cabreira, que eu não cheguei a conhecer. Faleceu, se não me engano, em 1996. Foi o mesmo ano que a minha avó Cida faleceu. E ele contava, o meu pai, quer dizer, ó, eu tô falando do meu sogro, falando do pai dele, um senhor que se tivesse vivo hoje estaria beirando os 100 anos de idade. Se já não tivesse mais de 100 anos, meu sogro tem 70. Ele falava assim, o meu pai, ele gostava muito de experimentar, era um cara muito curioso, assinava jornal, morava lá em Novaes, mas ele tinha pouca leitura, instrução, mas ele lia muito, ele buscava informação. O que ele fazia? Aparecia uma praga na laranja. Ele não tinha visto aquilo ali, ele pegava, escrevia a carta pro Globo Rural e ficava esperando os caras Olha que bacana. falarem. Até hoje tem isso aí. Tem um pé de lixia que ele conta que a muda veio porque ganhou lá do pessoal do Globo Rural. do Globo Rural. Me parece que tem uma história dessa. Então, o que eu penso? Só, lá atrás, eu tô falando se faz quase 30 anos que ele faleceu, 40, 50 anos atrás, esse cara já tinha percebido que a informação é o que iria fazer ele ser diferente de todos os outros ali da região. Então, talvez eles tenham conseguido algum sucesso a partir disso. Essa ideia de buscar o conhecimento foi colocada no meu sogro por conta do pai dele ter essa inquietação. E ele tem isso que é natural dele. E eu consigo perceber o seguinte, meu sogro, se você mandar um WhatsApp para ele não vai responder. Ele não sabe responder. Sabe? Ele não sabe te encaminhar um vídeo. Ele vai falar, clica na bolinha para você assistir o vídeo que eu quero que você assista aqui. Mas isso é fantástico, porque ele não se contamina com o excesso de informação que nós que somos os sabichões aqui do negócio, quer dizer, a mente dele está muito mais tranquila para julgar certas situações. É por isso que eu vejo às vezes um engenheiro agrônomo, um cara mais novo, um cara que está começando, meu cunhado que trabalha na mesma atividade, trocando ideia com ele, porque o conhecimento que ele tem é puramente prático. Se você tirar uma foto da folha da cana, ela vai ter uma cor. Se você vê pessoalmente, a cor é outra, porque a tela engana. Exato. Pela cor da cor, o cara sabe o que está acontecendo. Aqui você vai ter que fazer não sei quanto para não sei quanto, o produto é X, já joguei tal, não serviu, e não sei o quê, e nessa variedade vai acontecer isso, ele dá o catálogo completo. Ou seja, é uma vantagem que ele tem sobre a nossa geração. Nós dos 40 anos aí, não estamos mais nessa vibe de querer... E ele sabe que informação que ele vai buscar. A gente não, a gente só fica esperando vir. E você já... Nós somos um resquício ainda dessa geração, né? Se você precisa comprar pneu, tem meme que fala assim, pneu, quero comprar pneu, quero comprar. Fala perto do celular pra falar, vai aparecer o anúncio, eu não vou precisar nem procurar. É verdade. E aí a gente começa a deixar de desenvolver e colocar a nossa criatividade, os nossos pensamentos, e começa a ser influenciado por ideias que talvez alguém quer que você viva. Né? Exatamente. Eu acho legal você falar essa parte dessas histórias desse pessoal de campo.
Eu fico, às vezes, conversando horas e horas com o pessoal de roça lá. Às vezes eu vou lá e a gente para e começa a conversar. E aí você olha assim e fala assim, rapaz, parece que o tempo tá virando. Aí ele olha e fala assim, não, quando vem daquele lado não vai chove. chover. Agora, se vir desse lado, chuva e frio. Rapaz, essa coisa. E aí você fala assim, rapaz, como é que tá o vento, mais ou menos, né? Pra pulverização. Ele pega a terra assim, pega aquela terra mais leve, joga pro alto e fala assim, não, ainda dá pra pulverizar. Exatamente. Né? Esses dias eu tava lá na empresa, foi um senhorzinho de Nova Cardoso lá, produtor de limão. E aí ele fez lá os cálculos lá, o vendedor fez os cálculos da ponta de pulverização que ele precisava, tal, e aí ele pegou a ponta de pulverização, um biquinho amarelo, ele olhou pro bico, pôs assim na luz, assim, ó. Ah, não, esse bico aqui tá muito grande. Pega um pouquinho menor, que esse aqui tá muito grande. Falei assim, rapaz, sem problema. Até as expressões, né? Precisa lavar o pé. Exatamente, precisa lavar o pé. É chuva, na nossa né? mentalidade dele é pulverização, né? Exatamente, mas voltando um pouco, Cris, a DRS, quando nós começamos ela, o Ricardo da Impulse Marketing Digital sempre esteve participando com a gente, ele era funcionário naquela época, nosso, né? E desde o começo, eu sabia que quando você começa pequeno, você tem que arrumar algum diferencial. Não dá para mim chegar e falar assim, pô, eu tô começando a empresa hoje, tenho boas ideias, mas vou bater de frente com a Jacto. Não. Se eu fazer o mesmo produto que a Jacto faz, eu não tenho escala para competir com ele. Então, aí nós começamos a trabalhar e o bordão que a gente criou foi que a DRS, ela tem a solução do tamanho do seu problema. E nós começamos a trabalhar a comunicação da empresa em cima desse bordão. Então, se a Jacto ou os grandes fabricantes partiam para a esquerda, a gente ia para a direita, né? A gente trabalhava o equipamento personalizado. E eu vi que isso deu muito resultado. Porque quando as pessoas vêm nos procurar por algo que ainda não existe, a gente consegue ter uma margem melhor, trabalhar melhor o produto, né? E usar o nosso know-how de desenvolvimento também, né? E isso até hoje, as pessoas chegam lá, esses dias chegou um cliente, ela falou assim, rapaz, eu tô com um problema assim, sim, e eu vim no lugar que tem a solução do tamanho do seu problema. Isso foi um baita de um acerto de posicionamento, que vocês se colocaram como a solução. É aquele negócio, as pessoas buscam soluções. Nós enxergamos, Cris, que pessoas compram pessoas. Sim. Então essa naturalidade, eu tenho o seu problema. Você se programa para ter problema? Exatamente. Não. Mas a DRS pensa constantemente que tem que ter a solução do tamanho do seu problema. Eu vou fazer propaganda do supermercado. Eu sempre dou uma chupinhada numa ideia que eu lembro recordo com saudade seus encantos, Mercedita. Me lembro com muito carinho do supermercado Maranhão. Que eu trabalhei muito, o supermercado Maranhão e eu teríamos a mesma idade se ele tivesse funcionando. Porque eu lembro que era perto do meu aniversário e era sempre quando eu ia fazer 22 anos, o Maranhão estava fazendo 22. Era mais ou menos assim. E eles tinham um jingle, a musiquinha, que falava assim, você não precisa escolher, não, é só pegar. Porque a gente já selecionou o melhor para você. Ou seja, 20 anos atrás, o Maranhão já estava ligado nessa história de que você não precisa se preocupar. Você nem pensou em querer comer uma banana, mas a gente já estava lá no Ceasa pegando a melhor banana para trazer para você, entendeu? Então, eu acho que a informação, só para a gente fechar a ideia aí do excesso de informação, inteligência artificial, tudo tem que ser na medida certa. Vocês buscarem informar é positivo, e também dar os caminhos para que esse consumidor da informação de vocês possa ir ao campo, possa ir na prática, na fonte, para ele mesmo falar assim, olha, hoje eu fiz um comentário na rádio e eu comecei a falar de algumas ações da Câmara Municipal. E aí no final eu disse o seguinte, eu falei, olha, eu aconselho você que está ouvindo a gente agora a entrar no Facebook da Câmara Municipal de Catanduva e assistir às sessões. Assista às sessões. Porque eu não posso vir aqui e dar a minha opinião a respeito dos vereadores, se são bons ou são ruins, ou falar só a informação. Você vai só repetir para as outras pessoas aquilo que eu estou te passando. Vai lá e vê. Você votou num cara, fala assim, deixa eu ver o que ele está fazendo. Exatamente. Porque você tem que ir buscar a informação onde ela está. Essa semana eu recebi um vídeo, um colega lá da Jovem Pan Bauru, Alexandre Pitoli, que está estourado
no YouTube, mais de 1 milhão de seguidores lá, de inscritos, o cara polêmico pra caramba. Falou, Cris, vê isso aí, cara, que acho que tá tendo manifestação aí em Catanduva. Eu falei, cara, tá muda a cidade, não tem barulho. Parecia que eu tava... Só faltava aquele, sabe, no Velho Oeste, que fica rodando aquela bolinha de feno lá, e o assoviozinho. Catanduva tava desse nível. Aí eu falei, bom, se eu ficar tentando ligar pros outros, não vai dar certo. O que eu fiz? Montei no carro e fui lá pra Washington Luiz. Falei, vou lá pra ver. Se tiver alguma informação, é lá que tem que ir. E a gente nunca pode perder essa mania, né? Eu me peguei essa semana pedindo pra um amigo que tem um drone. Falei, dá uma voada em cima de casa pra eu ver como é que é, porque eu não conheço ali. Eu não vou subir no telhado com esse tamanho aqui, que haja escada, né? Vai quebrar pouca telha. Mas aí a gente não pode perder o instinto de ir atrás do negócio pra gente ver com os nossos próprios olhos. Mas o efeito colateral de toda essa quantidade de informação é que a gente vai ficando meio acomodado e a coisa vai ficando meio ruim. Entendi. Nós estamos aí também em vários grupos de agricultores, de produtores, e eu acho que é importante a gente falando dessa guerra e desse bombardeio de informação, eu acho que é muito importante a gente treinar a nossa cabeça, treinar aí a gente para absorver aquilo que é bom para nós e o que não é, a gente descarta. Exato. Por hora, né? Eu vejo lá que eu vejo produtor de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas de produtor e louco, todo mundo tem um pouco. Porque tem uns caras lá que você fala assim, rapaz, eu preciso ir pra Lua. Ele fala assim, não, peraí que eu já tive pensando nisso. Então tem uns caras que eles pensam muito fora da casinha. Só que às vezes ele tá num nível, num estágio, né? De empreendedorismo ou dentro da empresa agrícola dele ali, que talvez eu não esteja, né? Então são muitas informações que talvez hoje não funciona para mim, mas talvez amanhã pode agregar. Então acho que a gente tem que tratar isso dentro da nossa cabeça, né? Para que não seja bombardeado e aprender a usar aquilo que é bom pra gente e o que não é, guardar. Tem um outro detalhe, aí você começou a falar disso, minha cabeça já começou a viajar aqui. Eu acho que não existe nem uma outra classe dentro da cadeia produtiva no mundo inteiro, pelo menos aqui no Brasil, que seja... Eu tô falando do Brasil porque eu vivo aqui, eu não conheço a realidade de outros países, que seja tão injustiçada quanto o agro. Sabe por quê? Imagina, o cara do agro, ele tem que ter uma grande extensão de terra para ele fazer uma produção bacana. Se dentro da área de terra dele tem uma área de preservação permanente, além dele não poder plantar ali, porque não pode, obviamente, explorar aquela área, ele é responsável. Se alguém coloca fogo, o problema é dele. Exato. Ele tem que investir cada vez mais em tecnologia, ele tem que se capacitar cada vez mais, ele tem alguns riscos que ele não consegue deixar de correr, porque independente de quanta informação existir no mundo, o clima sempre vai ser o clima. Não está no controle. Ou vai chover ou não vai chover, ou vai gear ou não vai gear, ou vai fazer qualquer coisa. E aí o excesso de informação e a informação guiada para que nós, que estamos cada vez mais manipuláveis, acatemos algumas linhas de raciocínio, ele fala, não, porque o agro é poluidor, porque é inimigo do meio ambiente, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico pensando uma coisa. O Felipe, que é um cara mais religioso, conhece a Bíblia, e, enfim, Deus criou o mundo naquela sequência, né? Criou o mar, aquela coisa toda. Quando estava perfeito, colocou o ser humano aqui. O ser humano também faz parte do meio ambiente. Nós vivemos todos. Ah, mas o ser humano destrói. Exatamente, destrói, mas tem o que constrói também. Tem alguns efeitos colaterais que, né? Enfim. Aí, o que vai acontecendo? A pessoa demoniza o cara que produz alimento para o ser humano. Então, vamos fazer o seguinte, o produtor para de produzir, o ser humano começa a morrer de fome e nós estaremos ajudando o meio ambiente. O que teria acontecido se o produtor tivesse ficado em casa no Fique em Casa? Pois é. Aí ontem eu escutei uma informação que vem pelas TikToks da vida aí. Ah, a carne baixou. E não sei o quê. Aí o cara falou assim, ó,
vamos pensar racionalmente. Esquece política. Vamos pensar em vaquinha nascendo, vaquinha morrendo e não sei o quê. Ele falou, agora, o que está acontecendo? Os grandes compradores de carne estão esfolando o pecuarista. Esfolando de que forma? Eles vão pagar menos. Esse pecuarista estrangulado, ele vai começar a desovar, porque não está valendo a pena alimentar o gado ali, porque dá despesa e tal, o cara está matando matriz. O que é a matriz? A vaquinha que vai parir bezerrinho, que vai virar outra vaquinha, que vai virar outro churrasquinho e assim por diante. Sendo bem didático. É isso aí mesmo. Desenhando. Então, beleza, o que está acontecendo agora? Agora o frigorífico está comprando por um preço muito mais barato, os caras estão vendendo tudo que tem, porque não compensa alimentar esses animais ali para vender no preço que eles estão pedindo, estão matando vaquinha que pode dar outro bezerrinho. Amanhã vai faltar bezerro, Perfeito. vai faltar gado pronto. O custo lá. Ou seja, a culpa é do produtor que é ganancioso e não sei o quê. A culpa é de quem manipulou sua cabeça contra o produtor, que manipulou o mercado para fazer a sua cabeça de que eles são bonzinhos e o produtor é ruim. Mas a gente tem que rezar. Porque o cara o tiozinho que passa vendendo alface perto da sua casa, lá em Novaes ainda tem isso. Você tem que rezar para aquele Normalmente era perua, né? Lá em Novaes é na carriolinha mesmo. É sustentável, não polui o meio ambiente. Boa. Você tem que rezar para aquele cara, para ele continuar produzindo. Para ele falar, cara, você não pode aumentar, porque o cara não consegue aumentar a área produtiva. O planeta é um só. Não é? Eu acredito que o homem já chegou no ápice da área produtiva, não consegue ir muito além de onde já está. Né? Você tem que rezar para esses caras acharem tecnologia, para que a cabeça dessa turma seja iluminada, para que eles, onde hoje eles produzem 10, eles possam produzir 20 e a gente não sofrer as consequências. Ah, mas as coisas estão caras. Gente, o produtor passa um baita de um perrengue para produzir e depois a gente vê o pessoal desperdiçando. Então, será que a culpa é só de um? Por isso eu acho que tá falando de informação, a gente tem que ver quem a gente está demonizando e quem a gente está vangloriando, porque às vezes a gente está sendo injusto. E eu considero que o agro é o setor da economia que é mais injustiçado. Aqui na nossa região, se você sai e vê um canavial pegando fogo, você vai colocar a culpa no agricultor. Exatamente. E na usina. Mas você não sabe que o agricultor colocou uma colhedeira de 2, 3 milhões e que a fuligem da cana queimada vai entrar naquele circuito e vai estragar tudo. E, de repente, ele vai ter que fazer uma manutenção que vai custar 50, 60 mil reais, além da multa que ele vai ter que pagar pelo incêndio que não foi ele que provocou. Aí eu dou o seguinte exemplo. Imaginemos que você tem uma loja de colchões. Colchão é o produto que você tem para vender. Aí, um dia, alguém passa na frente da tua loja de colchão e bota fogo. Colchão, bicho, pega fogo... Não é combustível. Passamos aquele problema na Panapilhas, lembra? Quando exatamente. Alguém pega e coloca. Por que ninguém colocou? Claro que não foi, coitado, não tô falando. Mas por que o dono da Panapilhas não foi o culpado do incêndio? Obviamente porque não foi ele que pôs fogo. E por que o produtor vai colocar fogo no produto que ele tem para vender? Só se for. Mas antes era assim, era Luana Mezenga, cortando. Lembra? Rei do gado. Luana Berdinazzi. Cortando cana com facão. Sabe, gente? Hoje não tem mais isso. Há uma demanda muito grande hoje, né? Então precisa ter uma e até tecnológico. Mas tem que ter ainda um pouquinho de cana pra turma cortar, pra galera ter mão de obra. Exato. Até esse cara querer se especializar e se qualificar pra dirigir o trator. Sim. E tal. Porque também se a gente demoniza um negócio, teve esses dias uma atriz, eu não vou lembrar quem que é, mas ela é internacional. Ela fez uma queixa, uma crítica lá por causa de um cara que era anão e estava sendo usado num determinado programa lá. Resolveram o problema, demitiram o anão. Show, troféu joinha, Bruno. Agora você não tem nem o anão, o anão não tem emprego. Acabou. Porque ela resolveu falar mal do cara que empregava o anão. Os 7 anões agora. Vamos desempregar 7. Com esse que a moça desempregou, já são 8. 8 anões. E aí? O que a gente faz? Quer dizer, sabe? Então você critica quem tá fazendo um negócio e tal. Às vezes você tá criticando errado. Você tá mirando. Tinha um comercial que passava na televisão que uma senhora chique, tava na praia e queria comprar um picolé de limão.
Aí o cara falou assim, não, mas eu não tenho de limão. Aí ela fala assim, eu sei que você tem, mas você tá guardando porque você tá querendo gerar uma procura, porque todo mundo sabe que na hora que começa a faltar o preço sobe, você tá manipulando o preço do picolé, falando isso pro sorveteiro que tava com o apitinho lá. O cara é o último da cadeia. Né? Às vezes o produtor que tá aí, cara, eu cansei de ver o meu sogro, tá lá em Novasco, o papo pro ar, vê um fogo, eu acho que ali é minha cana. Aí sai correndo, passou mal outro dia no meio de um incêndio. Sabe, porque alguém foi... Tem gente que tem o despautério de pegar... Eu não vou ficar falando pra não dar ideia também. Bater pau pra maluco dançar. Mas o cara arruma um jeito de pôr fogo, ele sai distribuindo. Exato. Ele bota fogo num negócio e pá. Você não consegue pegar o cara. Se você pega, você não faz nada. Vai fazer o quê, então, você põe ele pra queimar no meio da cana. Só se fosse fazer isso. Que não é o indicado também, né, gente? Não, por favor, calma. pessoal, por favor. Né? Eu tô dizendo Estamos aqui para informar. Não, e nós somos civilizados. Exato. Né? Nós somos civilizados. O cara que põe fogo não é. Mas, tipo, ou você socorre a cana que tá queimando, então a gente tem que ver para quem que a gente tá rezando e quem que a gente tá criticando a todo, colocando, não é mais, fala anãozinho, né? É mais pequenininhos ali, porque tem o grande produtor e tem o pequenininho. Tem um cara que tem 3, 4 alqueires, que é uma herança da família, que ele arrendou e não sei o quê. O cara tá sendo culpado por um negócio que a culpa passa longe dele. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vejo isso, né? E eu acho que é importante o intuito desse programa nosso de estar capacitando aí o pessoal do agro, os produtores, porque as pessoas, que nem você disse, não tem mais como eu abrir área para plantar. O mundo é um só, a extensão territorial é uma só. Sim. Só que as pessoas a população está crescendo cada vez mais, né? E como que eu faço para produzir? Eu preciso alimentar todo esse povo. Então eu falo assim, ó, o pessoal demoniza muito veneno. Na verdade é insumo, é agrotóxico, é como se fosse um remédio, né? A pessoa toma um remédio e a planta a gente tem que aplicar um remédio para proteger ela de alguma situação. Da mesma né? forma que a enfermidade se multa, as pragas também. Exatamente, Você né? precisa controlar, minimizar para que o impacto da falta do alimento ou a produtividade aumente. Exatamente, né? Então, nós vemos aí a demanda aumentando e essa informação, porque tem muita gente desenvolvendo coisas aí, né? Isso precisa ser disseminado. Eu falo que, já que não dá para produzir sem a gente fazer o manejo, seja ele com agrotóxico, com correção de solo, qualquer coisa, nós precisamos fazer de uma forma correta, né? Antigamente tinha muita gente que fazia muita loucura em aplicação, com vento. Hoje nós temos toda essa tecnologia disponível, né, para auxiliar a gente fazer o processo de uma maneira correta e que agrida menos o meio ambiente. Sustentabilidade. Exatamente. Eu acho que esse canal para a gente disseminar isso é muito importante. Sim. Fazer as coisas direito é importante, seja lá o que for que você estiver fazendo. Se você vai plantar, plante direito. Se você vai cuidar, cuide direito. Se você vai colher, colha direito. Se você vai dar manutenção, dê manutenção direito. Se você vai buscar informação, busque informação direito. Se você for passar informação, passe informação direito. Se você for falar mal, fala mal direito. Exato. Fazer direito é diferente de fazer o que está dando certo. Sim. Porque nem tudo que está dando certo é correto. Exatamente. É por isso que eu sinto em vocês, por exemplo, uma inquietação grande de transformar aquilo que está dando certo naquilo que é correto de fazer. Exato. Por exemplo, eu estive na empresa esses dias e aí eu vi um equipamento de drone. Aí eu fiquei, pô, mas que legal, né, cara? Aí eu comecei a pensar, falei, por que o cara vai colocar um drone, não sei o quê, tem, né? Tem um avião, mas aí eu falo, pô, é a solução do tamanho do seu problema. Tem um cara que não comporta um avião. E outra coisa, tem um lugar onde o cara não chega com o carro, onde ele não chega com a máquina. Às vezes ele vai, a colheita é manual. E se ele esperar chegar na sede da fazenda, aquela praga já tomou conta de tudo. Então, você faz o mapeamento. Acho que deve ter como você fazer até o diagnóstico. Sim. Faz o diagnóstico, faz o mapeamento, faz a aplicação. Às vezes um pontinho, você não precisa jogar toneladas de um produto
numa área inteira por conta de um pequeno foco, tô certo? Sim, sim, exatamente. Então, eu percebo isso. Fazer direito sempre. Mas fazer direito... É que o Cortella fala isso, o Valsani imita o Cortella. O Cortella fala isso, que você fazer as coisas com capricho, é você fazer aquilo que você pode fazer, o melhor que você pode fazer com as coisas que você tem naquele momento, né? Então, ó, já tá bom. Agora precisa ficar ótimo. Agora precisa ficar excelente. Porque o que tá bom, se ele não melhorar, ele vai ficar ruim. Exatamente. E aprimorando. Exatamente. E é constante, cara. Exatamente. O negócio ele não para. Exatamente. Você comercializa hoje os mesmos produtos iguaizinhos que você produzia, que você comercializava Não. quando você começou lá na tua Fiat Strada. A gente vê evolução de ponta, de pulverização, polímeros hoje que tiram a deriva das gotas, tem um monte de tecnologia. E o aplicador, o cara que tá lá no manejo do negócio, não é o mesmo mais O também. cara não faz mais nada hoje praticamente. Por Eu isso tenho um que você- piloto automático, eu tenho um controle de vazão, tenho Você um corte disse de aqui bico. tudo. Até a gestão hoje É da diferente. empresa hoje é Exatamente. diferente de quando você começou. Exatamente. Mas aí é que tá o negócio. Porque aí eu vou jogar pra ponta final lá, que eu falei do clima, né? Que é uma variável que nunca vai mudar. Pode inventar qualquer tecnologia que for. Não vai mudar. O clima vai ser sempre o clima. E as necessidades humanas sempre vão ser as necessidades humanas. Tem o Maslow lá, que tem a pirâmide de Maslow. A base da pirâmide vai ser sempre a mesma. Alimentação, e segurança, e tarará, essas coisas aí. Então, o que não muda é a necessidade final lá do consumidor. A gente está falando do agro, a gente está falando do consumidor que vai consumir o algodão que usa para fazer a camisa e todos os outros produtos e tal. Então, tudo que está sendo feito direito e está dando certo tem que melhorar. Mas a gente sabe que no fim das contas a necessidade nunca vai mudar. Ela só vai aumentar, porque a quantidade de gente que nasce no mundo não para de subir. Mas eu acho que também tem uma tendência, nós vamos terminar já, né? Também tem uma tendência de isso começar a ser compensado de outras formas, porque vamos falar o português bem claro, as pessoas tendo outras coisas para se entreter, elas vão buscando a satisfação em outras atividades que não aquelas que levam à procriação. Sim. Então vai começar a nascer menos gente. Só que aí nós vamos ter um outro problema, aí a população envelhecendo. E aí o problema não acaba nunca. Ou seja, o agro vai ter sempre a mesma responsabilidade. Alimentar essas 8 bilhões de pessoas que estão no mundo hoje, que amanhã vão ser mais e que pode começar a diminuir, mas vão continuar existindo, porque se não tem gente para comer, também não tem gente para produzir, porque todo mundo vai envelhecer. O cara do agro não é eterno, né? Exatamente. Então, Bom, pessoal. Dá mais 2 horinhas. Mais 2 horinhas, que tá encerrando. O pessoal já tá até meio bravo ali já. O Ricardo falou que tá acabando a bateria já da O pessoal quer jantar. O pessoal quer jantar. Mas eu gostei demais desse primeiro também, programa. demais. Eu acho que nós escolhemos a pessoa a dedo. Exatamente. Pô, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder participar aqui e digo mais, eu venho participar com uma satisfação de quem não traz só a minha presença física aqui, mas a minha energia positiva para que esse projeto prospere, porque eu acho que informação de qualidade, feita com responsabilidade, ela nunca é demais. E vocês assumem a partir de agora, com esse programa, com o AgroZ, a responsabilidade de levar para as pessoas a informação de uma forma que elas consigam entender e também de dar a oportunidade de sentarem aqui pessoas que têm muita coisa legal para falar e de repente não tem um microfone à sua disposição. Então, parabéns a você, David, pela iniciativa. Parabéns por trazer o Felipe junto com você, porque o cara é bom na latinha. Ele tem intimidade com o mecânico. Cara é bom. Eu acho que vocês formaram um time bacana demais aqui. Oi? Tic-teco. E eu acho que isso vai... Eu tô trazendo aqui, deixando nesse estúdio, que também é de pessoas muito queridas, a energia positiva para que isso prospere e tenha muitas e muitas e muitas edições, porque informação, como eu já disse, de qualidade, feita com responsabilidade, com carinho, nunca é demais. Legal, legal. Eu quero agradecer a toda a equipe da DRS, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu digo que a gente tem a melhor equipe, nós temos o melhor time. E eu não posso deixar de, nesse primeiro programa, agradecer a uma pessoa muito especial,
que desde sempre tem nos abençoado e nós sabemos que Ele é o provedor de todas as coisas. Eu queria tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem abençoado a nossa empresa, tem abençoado a nossa vida, e eu quero que esse clamor, que essa bênção se estenda a todos os produtores que estão aí no campo, que tem esse desafio de alimentar essa população, que passam por muitas informações aí maldosas às vezes. Quero pedir que Deus abençoe todos nós, né? E que esse programa possa se repetir muitas e muitas vezes. E eu já te deixo o próximo convite aqui, Cris, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. É só vocês apertarem o play que eu tô falando. Felipe, algumas considerações, Felipe? Eu só tenho que agradecer, né? Estar aqui com você, com o Cris. Para nós é um privilégio poder te ouvir com tanta maestria. Muito obrigado. Contribuir com nós nesse momento tão importante e vamos dar sequência a esse trabalho que eu tenho certeza que nós vamos contribuir muito para o agronegócio brasileiro. Vamos dar sequência então. Pessoal, obrigado. Curte esse programa aí, deixa o seu like. Tem que começar a treinar isso aí, né, Cris? Aperta no sininho. Aperta o sininho aí. Tem todos top esses... demais? Exatamente, né? Top. Top O agro demais, top. entendeu? Quero agradecer ao pessoal do estúdio aqui. Muito obrigado mesmo por ceder o espaço. Tem uma galera aqui com a gente, né? Ela falou pra gente dizer que o estúdio é top. O estúdio é. O estúdio é top. Não? O estúdio é top. E, ó, vou falar um negócio que dá uma puxada de saco. O estúdio da... Não, puxada de saco, não. Não. Dá uma bajulada. Tenho que fazer... Não, vou trocar o termo. Vou fazer justiça. Okay. O que começou com Lifestyle Podcast elevou o nível das produções dos podcasts aqui em Catanduva. Ainda mais, já tinha uma galera legal fazendo. Eles começaram, inclusive, fazendo numa galera aí que a gente já trabalhava junto, mas depois eles fizeram com a cara deles e deu muito certo. Eu acho que isso é muito importante também, ter gente que proporcione as possibilidades para que coisas dessa forma aconteçam. Então, parabéns aí para a galera. Fantástico. Vamos estender o seu clamor de bênçãos a essas pessoas que não só fazem a informação acontecer, mas que dispõem os seus microfones para que gente como vocês possam estar aqui fazendo esse trabalho bacana. Muito bem lembrado. Tamo junto. Muito bem lembrado. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos do campo aí. Lembrando que a DRS tem a solução do tamanho do seu problema.